Érica caminha pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, que fazem parte da história política do país. Ela é vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, entidade que teve papel importante para a democracia do Brasil. A gente olha para trás e olha meio com uma dívida, tipo, a gente tem uma dívida com as pessoas, tem uma dívida com o futuro, porque são as próximas gerações, e dívida com essas pessoas que é para honrar o que elas fizeram, para mostrar que não foi em vão e que a gente vai continuar a luta da UNE, a gente vai continuar a luta por democracia, a gente vai continuar a luta pelos estudantes, porque é isso que nos move. 1968 foi um ano marcante na história brasileira, por conta de protestos estudantis que viraram um símbolo de insatisfação contra a ditadura. As manifestações começaram no Rio de Janeiro, em um local que guarda poucas marcas visíveis daquela época. Este endereço é onde funcionava o restaurante Calabouço, frequentado majoritariamente por estudantes, muitos deles vindos de fora do Rio de Janeiro. Hoje, o local é um canteiro de obras, mas em 1968, o lugar tinha um sabor amargo para a ditadura, por ser foco de resistência contra o regime militar e palco de reuniões estudantis. No dia 28 de março daquele ano, estudantes protestavam contra o aumento no preço das refeições do restaurante Calabouço, frequentado por alunos de baixa renda. A manifestação terminou com o assassinato do estudante Edson Luiz pelo comandante da PM, Aloysio Raposo. O som daquela tarde ainda ecoa nas lembranças de quem foi testemunha ocular do evento. Com 86 anos, Zuenir Ventura ainda tem na memória a imagem nítida daquele episódio. Quando aquelas 50 mil pessoas em coro começaram a gritar, convocar, né? As pessoas estavam nas janelas assistindo e tal, mataram um estudante, e se fosse um filho seu? Mataram um estudante, e se fosse um filho teu? Até hoje eu me emociono quando lembro, né, daquelas 50 mil pessoas, que 2 meses depois dobraram, eram 100 mil na passeata. Então, esse episódio do Edson, não só porque eu praticamente assisti, né, eu vi o tiro, mas por causa do enterro, sabe, que foi realmente, pela primeira vez, a cidade parou. Um dos episódios mais importantes impulsionados pela morte de Edson Luiz foi a passeata dos 100 mil. No dia 26 de junho, artistas, intelectuais e estudantes ocuparam as ruas da Cinelândia para protestar contra o regime militar. O evento ganharia o conhecido nome apenas depois, mas marcou os organizadores logo de cara. Eu sabia que a gente estava diante de um acontecimento histórico. Quer dizer, porque botar 100 mil durante a ditadura é diferente de botar 100 mil com ônibus, lanchinho, etc. Quer dizer, é 100 mil com uma perspectiva de repressão policial, a ditadura tendo proibido até a noite anterior a realização da passeata. Ela só na noite anterior, na hora dos telejornais, que ela disse que por razões humanitárias ia permitir a realização da passeata, de forma que foi muito significativo botar 100 mil pessoas lá. A passeata teve algumas histórias curiosas. Luiz Tenório era diretor do DCE da UERJ na época e ficou responsável por ajudar na fuga do líder do movimento estudantil, Vladimir Palmeira. No entanto, para fazer isso usou o carro do pai, o que daria uma dor de cabeça em casa no dia seguinte. Cercaram o carro na praia do Flamengo e o pessoal do DOPS, o pessoal da Polícia do Exército, levaram ele para a Polícia Central. Quando chegou na Polícia Central, o chefe da Polícia Central conhecia meu pai, claro, o delegado de Copacabana, falou, mas o que houve? Por que ele prendeu o senhor? Ele não sabia por que tinha prendido, quando foi informado que esse carro era o carro que tinha dado fuga para o maior líder estudantil da época, que era o Vladimir Palmeira. Foi isso que aconteceu. Isso, para mim, foi uma situação constrangedora, mas chegando em casa, conversamos e correu tudo bem. 68 fez eclodir movimentos políticos em várias partes do mundo. Na República Tcheca, no México e principalmente na França, estudantes foram às ruas para protestar por direitos de liberdade individual, como o fim da homofobia, do racismo e contra o autoritarismo de governantes. Esses jovens chegando na sua vida adulta, entrando ou saindo da universidade, mas nesse momento, eles vão encontrar muitas coisas que são de um tempo anterior a eles, né?
e que talvez já estejam numa situação difícil de sustentação, né? Uma sociedade mais conservadora, sem muita mobilidade social, por exemplo, uma sociedade que tem parâmetros morais muito distintos, né? Enfim, me parece que isso não explica, mas me parece ser uma possibilidade interessante para se pensar. Valores do ponto de vista de cidadania, de liberdade, de expressão, isso nos identificava muito com o movimento da França, apesar de que nós tínhamos o foco nosso na derrubada da ditadura. Autor do best-seller 1968, O Ano que Não Terminou, o jornalista e escritor Zouenir morou na França nos anos 60 e pôde ver um país em ebulição. A primeira noite que eu cheguei lá, eu fui lá para as barricadas com o Leon Isham, que é um querido amigo meu, cineasta, e fomos lá no meio do estudante e tal. O que me deu muita dor de cabeça depois, porque o coronel, quando eu fui preso, ele dizia o seguinte: o senhor estava na morte do Edson Luiz, e o senhor estava em Paris, o senhor estava insinuando que eu era um agitador profissional. Logo depois, o fechamento da Universidade de Nanterre gerou protestos estudantis e de trabalhadores, que fizeram com que o presidente Charles de Gaulle renunciasse no ano seguinte. Esse foi o início da história que não tinha data para acabar.